Boa tarde, boa tarde. Tarde. Aqui a câmera 1, o papel. Aqui. Tarde, pessoal. Eu vou ajustar a câmera aqui, o papel, e a gente vai usar para ir discutindo algumas coisas. Pessoal, nossa aula de hoje a gente vai continuar a partir da aula passada, né? Então, os slides é continuação da última aula. Eu vou projetar aqui para vocês. Mas antes de tocar a aula, né, que é o ponto de hoje, a gente vai falar sobre o Q quadrado, que é um teste estatístico muito importante que vai continuar a sequência da onde a gente parou, que foi justamente o valor P. Eu vou projetar com vocês, para vocês aqui, uma página do Word, e a gente vai fazer alguma discussão para ver se todo mundo está de fato conseguindo entender, né, essa questão das hipóteses que a gente começou a discutir na aula passada. É mais uma forma de passar uns exemplos para vocês entenderem o conceito da hipótese em relação àquilo que a gente precisa de comprovar ou testar. Então, sintam-se à vontade, né, para poder abrir o áudio aí qualquer hora que vocês não entenderem e fazerem as perguntas que forem pertinentes ao assunto quanto a esses testes que a gente vai estar trabalhando daqui para frente. Então, primeiro compartilhei a tela aí, agora com vocês. Professor, Pode falar. sobre as duas questões do TAC, eu não entendi nenhuma das duas. Depois você pode comentar? Então, uma delas eu já vou até, já está até aqui, que aí a gente discute as duas, e aí você pode perguntar quando chegar nessas questões, tá bom? Tá bom. Depois, qualquer coisa, eu abro a própria questão do TAC e a gente comenta também. Vamos lá. Vou colocar os slides para vocês, vamos só repassar um tópico dos slides da aula passada, que fala sobre a hipótese. Então, a gente falou que quando a gente está trabalhando com hipóteses, nós temos que fundamentar dois caminhos possíveis. Dois caminhos onde, no final da minha pesquisa, no final da minha investigação, eu vou conseguir comprovar alguma coisa a respeito do estudo que eu estou querendo executar. Esses dois caminhos, eles têm dois nomes: hipótese da nulidade ou hipótese alternativa. O que nós caracterizamos como hipótese da nulidade? Hipótese da nulidade é aquela que eu quero derrubar. Então, eu posso supor a hipótese da nulidade sempre que não vai fazer diferença a questão principal do meu estudo, que eu não vou ter nenhuma consequência com o estudo que eu estou executando ou que eu não vou ter diferenças significativas dos dois elementos que eu estou investigando. A gente definiu a hipótese da nulidade como sendo H0 e falamos o seguinte, se eu não estiver seguindo pela hipótese da nulidade, eu tenho que construir um caminho, que é o caminho que eu quero provar. Então, a partir do nosso objetivo, a partir do objetivo que vocês vão definir sempre no início da pesquisa, aquela pergunta que você vai ter na sua pesquisa, você vai criar a hipótese alternativa. Então, o primeiro ponto que nós temos que imaginar sempre é que a hipótese alternativa ela vai prover do que você quer provar. O que você quer provar de fato com a sua pesquisa? Quando você consegue executar isso, ou quando você é submetido a uma pergunta, essa pergunta vai virar parte da sua hipótese alternativa. Então, só posso ter dois caminhos a trilhar, e a partir desses dois caminhos eu vou montar essas duas hipóteses. A primeira vai ser a hipótese da nulidade, a segunda vai ser a hipótese alternativa. Aí a gente falou o seguinte, tá, a gente cria essas duas hipóteses, só que a gente, independente do resultado final que eu tenha para o meu teste, eu ainda consigo falar que eu vou carregar um erro. Por menor que seja esse erro, vai existir um erro relacionado ao teste das hipóteses, né? Então, esse erro a gente caracterizou ele de duas formas. O primeiro erro, que é aquele quando eu vou rejeitar a hipótese da nulidade quando ela for verdadeira. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu vou fazer a minha pesquisa, eu tenho uma barreira para eu conseguir derrubar. O que é essa barreira? Essa barreira é a hipótese da nulidade, aquela hipótese que eu quero derrubar. Se eu sou um advogado, lá do exemplo do réu, esse aqui, se o advogado está defendendo o réu,
ele quer, né, defender de fato que o réu ele é inocente. Então, a barreira que ele iria querer derrubar é falar que o réu é culpado. Ele vai querer derrubar essa barreira. Seria o caso aí de eu supor que a hipótese H0 seria falar que ele é culpado. No nosso caso, então, a hipótese da nulidade, que é aquilo que eu quero derrubar, se porventura eu derrubar aquilo, ou seja, falar que aquilo é falso, quando na verdade aquilo é verdadeiro, eu estou cometendo o erro do tipo 1. Né? E depois tem uma segunda possibilidade, que é esse erro do tipo 2. O erro do tipo 2 é quando eu não derrubo, ou seja, quando eu aceito aquilo, quando na verdade aquilo é falso. Então, por exemplo do réu, seria falar o seguinte: o réu, eu quero comprovar que ele é culpado. E aí, eu não falo que ele é culpado, sendo que ele é, de fato, culpado. Quando a gente está trabalhando com a hipótese alternativa e a hipótese da nulidade, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que os testes estatísticos que eu vou executar para qualquer estudo que vocês venham fazer aí na vida acadêmica de vocês, para qualquer projeto, sempre a hipótese que você vai querer trabalhar em cima dela é a hipótese da nulidade, é aquela barreira. Se porventura você consegue derrubar a hipótese da nulidade e só há dois caminhos possíveis para você trilhar, automaticamente você aceita a hipótese alternativa, que é aquilo que você quer comprovar com o seu estudo. Então, olha, esse exemplo do réu que eu coloquei para vocês é o exemplo mais claro que a gente pode colocar na cabeça quando a gente for pensar em teste de hipótese. Se o meu objetivo é comprovar que o meu, né, a pessoa que eu estou defendendo, ela é inocente, quando eu automaticamente rejeito o fato dela ser culpado, eu estou aceitando ela como inocente. Então, todas as afirmativas que eu vou fazer, elas serão fundamentadas em cima da hipótese H0, que é a nossa hipótese da nulidade. Ou eu vou aceitar H0, e quando eu aceito H0, eu automaticamente rejeito a hipótese alternativa, que é aquilo que eu quero comprovar, ou eu vou rejeitar H0, e quando eu rejeito H0, eu estou aceitando a hipótese alternativa. Então, esses dois caminhos possíveis que eu tenho para as hipóteses, eu vou sempre trabalhar na hipótese da nulidade, e eu ou vou aceitar ou eu vou rejeitar essa hipótese. Quando eu rejeito essa hipótese, ela sendo verdadeira, eu estou cometendo o erro do tipo 1. Quando eu aceito essa hipótese, ela sendo falsa, eu estou cometendo o erro do tipo 2. Então, esses dois erros, eles são possíveis em qualquer estudo. Cabe a nós determinar se o nosso estudo vai ter uma possibilidade alta ou não desses dois erros. O primeiro erro, então, é algo que eu vou contabilizar como sendo o erro da minha pesquisa, né? O quanto a pesquisa ela é impactante. Dependendo da forma como você fizer, você pode ter um erro associado de 5%, 4%, 2%, 1% e assim por diante. Então, remete aí a essa questão dos intervalos. Agora, munidos aí desse pensamento, né, vamos pensar que a gente esteja com a problemática que eu vou projetar aqui para vocês. Deixa eu colocar a primeira. Oi. Vou jogar ela para o lado de lá agora. Me ajuda, coisinha. Ó, tá aqui, tá funcionando. Ó, vamos lá para a primeira coisa aqui. A gente tem um probleminha, um problema simples aí, como a gente está vendo, depois eu volto aqui nas questões do TAC, mas isso aqui, essa primeira parte, ela é muito importante para a gente não ter dúvida, né, com relação aos tópicos que a gente vai seguir daqui para frente, porque depois comprovar as coisas, vocês vão ver que é um passo a passo, mas o entendimento às vezes não segue um passo a passo fixo, né, a gente tem que ter um critério aí um pouquinho apurado para poder não se embolar com isso. Vamos olhar para o problema associado aí no texto, nessa pergunta para vocês aqui. As alturas de 20 recém-nascidas foram medidas no setor de pediatria do Hospital das Clínicas da Unicamp.
Então, e um dia lá, as pessoas foram e fizeram a aferição, né? Mediram os recém-nascidos em 20 recém-nascidos e coletaram esses dados aí abaixo. Olha, para eu falar que a partir desses dados aqui que eu tenho, eu consigo determinar uma média, isso é fácil. Basta eu pegar e somar todos esses números que eu possuo e dividir pelo total de pessoas que estão ali, que são 20 recém-nascidos. Quando eu encontro essa média, eu estou me referindo aos 20 recém-nascidos. Essa média dos 20 recém-nascidos, ela é fixa, ela não vai alterar. Então, eu tenho um valor que é fixo, que é a média dos 20 recém-nascidos. Aí agora, qual que é o critério, né? Qual que é a atenção que eu tenho que ter, que vem logo em seguida, na leitura da pergunta. Olha a pergunta. Existem evidências estatísticas de que a altura média das crianças nascidas nesse hospital seja menor do que 50 centímetros? Olha, eu tenho uma média que foi de 20 crianças. 20 crianças que nasceram no dia. A pergunta me fala, né, se, se essa média das crianças ela equivale a todas as crianças nascidas no hospital, se é a mesma média, se é possível falar isso, de fato. Então, é possível falar de forma estatística, comprovar que essa média vai ser menor do que 50 centímetros? Não sei. Mas o primeiro tópico que a gente tem que começar a pensar nesse sentido é, para eu conseguir determinar se ela é menor do que 49, que é menor do que 50, no primeiro caso eu preciso de saber o que eu quero comprovar. O que eu quero comprovar? Eu quero comprovar, aí você vai remeter aqui a pergunta, ó, que a altura média das crianças nascidas nesse hospital é menor do que 50. Então, o que eu quero comprovar, aqui o que eu quero comprovar, a gente já sabe o que é. Tudo que a gente quer comprovar na nossa pesquisa, aqui o que a gente quer admitir, a gente vai chamar de H1, que é a nossa hipótese alternativa. Então, o H1, neste caso aí, né, vai ser comprovar, dizer, né, que a altura média das crianças nascidas no hospital é, é menor do que 50 centímetros. Pronto. Esse aqui é o objetivo que eu quero comprovar. A minha hipótese alternativa, a hipótese que a gente chama de H1, é sempre a hipótese que eu quero comprovar no final da minha pesquisa. Então, isso eu quero falar, isso eu quero comprovar. A hipótese da nulidade é aquilo que eu quero derrubar. Para eu derrubar, né, falando que ela é menor, a gente sabe que a hipótese alternativa, ela sempre vai vir como uma critério de igualdade, que não faz diferença, que é a própria representação que a gente tem. Então, o H0 que a gente vai possuir aqui, para essa pesquisa, para esse objetivo dessa leitura simples que a gente está fazendo, é supor, né, que a altura média é igual a 50 centímetros. Quando eu faço isso, olha, quando eu falo que a média das crianças recém-nascidas é igual a 50 centímetros, se eu derrubar isso aqui, eu automaticamente eu posso vir e falar, né, que eu estou aceitando a H1. Mas assim, o que acontece? Poderia acontecer o caso, nessa ideia aí, de a gente encontrar um terceiro valor, né? Nesse caso desse exercício, a gente poderia encontrar um terceiro valor, que seria pessoas, né, a média, caso a média fosse maior. Mas o que eu vou trabalhar como a representação do teste de hipótese, como a gente falou na aula passada, é sempre em cima da hipótese H0. Eu vou ou rejeitar ou aceitar H0. Eu não trabalho com H1. H1 é uma consequência, pode estar verdade, pode ser verdadeiro ou não, mas eu vou falar que ela vai ser diferente de 50, porque quando eu rejeito H0, eu já consigo comprovar que essa altura não é igual a 50. Então, o objetivo do teste estatístico, às vezes, por mais que a gente já tenha aquela coisa na mão,
A Marília até me mandou uma mensagem, eu fiquei pensativo, eu falei assim, não, eu vou ter que abrir isso aí como uma aula, porque, de fato, quando a gente vai olhar a pergunta, a gente fica assim, pô, professor, mas já está lá a média. Aí você fala assim, pô, mas já está aqui a média é só calcular isso aqui. Sim, ela é só calcular. Mas a evidência estatística é o cálculo que você vai apresentar para poder comprovar ou não essa rejeição, independente do valor já ser fixo. Independente da gente saber que, às vezes, uma situação, né, de análise por meio de vários princípios que você está estudando levem a um desfecho, você não pode escrever isso e comprovar estatisticamente sem você levantar essas hipóteses e fazer um teste. Por isso que eu falei que às vezes é confuso, porque às vezes a gente tem ciência, a gente sabe qual que é o resultado, mas aí na hora de escrever a gente escreve, mas a gente não fez a aplicação do teste. É por isso que a gente não fala assim, olha, qual que é a evidência disso que você está falando? A evidência começa definindo H0 e H1. Aí fica aquela questão, olha, se eu consigo definir H0 e H1, o resultado final do meu teste, que a gente vai aprender a fazer sempre, o desfecho da disciplina é a gente aprender a fazer esses testes, o resultado final do teste, ele pode apresentar dois erros. O erro do tipo 1. O que é o erro do tipo 1, que a gente acabou de falar aqui? O erro do tipo 1 é eu rejeitar a hipótese da nulidade quando essa hipótese é verdadeira. Então, ó, o que é a hipótese? Qual que seria a hipótese da nulidade ser verdadeira? O que seria isso? Quando eu terminar o cálculo, eu descobri que essa altura é de 50 centímetros. A altura média de 50 centímetros. Então, o erro do tipo 1, eu poderia falar assim, ó, o erro do tipo 1 vai ser eu falar que a altura não é igual a 50 centímetros quando na verdade ela vale 50 centímetros. Isso que a gente vai fazendo em relação às hipóteses, né, é uma constatação. Então, olha, eu tenho que falar qual seria o erro que eu poderia cometer com a minha pesquisa. O primeiro erro é eu ir lá e rejeitar isso aqui quando isso aqui é verdadeiro. Poderia ser um erro que eu iria cometer. Ou, né, eu aceitar e vem o erro do tipo 2, que seria o quê? Eu aceitar, ou seja, eu falar que a altura é igual a 50 centímetros, quando, na verdade, ela é diferente. Poderia falar diferente, poderia falar menor, poderia falar qualquer coisa que não fosse a palavra igual aqui. Então, eu estou calculando, ó, erro do tipo 1 e erro do tipo 2. Erro do tipo 1, eu falar que aquela minha representação é falsa, falar que H0 é falso, quando na verdade H0 é verdadeira. E erro do tipo 2, falar que H0 é verdadeira, quando na verdade ela é falsa. Se eu conseguir determinar isso bem segmentado, né, ao construir as minhas hipóteses, eu consigo falar que essas hipóteses elas estão comprovadas aí com a representação que a gente quer. Pode falar, Marília. Professor, a única coisa que eu não tô entendendo é como que você criou o H0? Tipo, eu entendi o H1 e tal, mas Uhum. por que H0 não poderia ser realmente a média desses 20 recém-nascidos, entendeu? Porque Então, se você faz pensa assim, 50. o que a gente vai ter que sempre comprovar é que o resultado que a gente tem ali, que é a média dos 50 recém-nascidos lá, ele é um resultado que ele necessita de uma comprovação. Aí você fala assim, poxa, professor, mas eu fui lá e calculei
essa comprovação, né? Eu já vi que é 50, já vi que é 49. Isso aí já é, de fato, o que a gente tem para a nossa amostra. Mas aí eu te pergunto o seguinte, é, a representação que você está vendo lá como dos 20 recém-nascidos, ela não representa todos os recém-nascidos, nascidos no hospital. É essa a ideia que a gente sempre vai ter como hipótese. A ideia de conseguir, por uma amostra, né, coletar aquele resultado de uma amostra e, a partir da amostra, representar ele na população. A população, nesse caso aí, seria os bebês nascidos no hospital. Os bebês nascidos no hospital, de maneira geral, não precisava de ser esses 20 bebês, mas qualquer outros bebês nascidos no hospital. Será que a média dos bebês nascidos no hospital vai ser exatamente essa? Então, falar que se existem evidências estatísticas é comprovar que na população, ou seja, quando eu falo para todos os bebês recém-nascidos, a média do cálculo de todos os bebês recém-nascidos seria igual a 50, maior ou menor que 50. Entendeu? Essa sua preocupação em relação a isso, até mesmo essa confusão, é totalmente compreensível, porque já é um valor que está ali. Se eu quisesse falar o seguinte, se eu falar assim para você, Marília, me responde, qual que é a média desses 20 recém-nascidos? Você ia falar, a média é igual a 50. Isso é comprovado, você fez o cálculo. Agora, o que eu quero saber, qual é, né, a possibilidade de você, ao pegar um outro dia, ou qualquer outro ambiente, e você ir lá e calcular a média desses recém-nascidos? Qual que vai ser essa média? Vai ser igual, vai ser maior, vai ser menor? Então, a gente consegue falar que, a partir de uma amostra, eu vou generalizar isso para a população. E é esse generalizar que a gente vai trabalhar com as evidências estatísticas para poder afirmar ou não o que a gente quer. Entendeu? Entendi o que você quis dizer, mas é porque quando eu tinha feito... É porque fica na minha cabeça isso. Tipo assim, fazendo o cálculo dali, não dá 50. Aham. E aí, como que você pegou, imaginou, tipo, o H0 sendo igual a 50, sendo que Não, no cálculo não é? mas aí o que a gente tem que fazer para essa questão? Como a gente vai para a pesquisa, nossa pesquisa ela vai ter um objetivo. Então, se você estiver formulando, semestre que vem você vai começar um projeto aí, pegou o professor e vai começar um projeto. No seu projeto, você vai ter que construir um objetivo. Em cima desse objetivo, você vai ter que levantar as duas hipóteses, tá? Então, essa hipótese, quem faz, aí talvez seja o grande motivo da sua confusão, essa hipótese que vai fazer é você. Mas quando você vai fazer o levantamento dessa hipótese, você não tem a solução ainda. Você vai construir a hipótese e no final você vai comprovar. Então, a diferença que a gente tem da gente construir um projeto e levantar as hipóteses para cá é porque aqui você já tem a resposta. Entendeu? Você já sabe o resultado. Na prática, quando você vai fazer um projeto, você não sabe qual vai ser o resultado. Você quer encontrar esse resultado. Então, eu tenho a expectativa que a média seja de 50, por conta da sequência que eu venho analisando, mas eu quero comprovar isso. Então, para comprovar isso, eu executei essa pesquisa, é mais ou menos isso. No projeto, quando você vai executar de fato, você pode ter prontuários onde você vai fazer análise, você vai achar uma média lá, e aí você vai investigar isso por meio dos testes. Mas de fato, na hora que você for construir o projeto, você não vai saber se é verdadeiro ou falso. Entendeu? Aham, entendi. Então, a gente sempre, se for pergunta, o que a gente tem que fazer? Se for pergunta, eu tenho que ir lá, observar a pergunta, verificar qual que é o objetivo daquela pergunta. Porque já está pronto ali, então não vou me intrometer para poder propor o objetivo, já está feito o objetivo. Se for um projeto que eu vou me propor, você vai fazer um projeto e submeter para a Secretaria da Saúde. Primeira coisa que você vai ter que ter, o objetivo da sua pergunta. Como você vai fazer a inclusão dos pacientes, como que você vai, de fato, tratar tudo que você quer alcançar com sua pesquisa. Então, na hora que você vai fazer isso, você vai ter um objetivo. Aí, em cima desse objetivo, você vai levantar as duas possibilidades da pesquisa. Primeira possibilidade, H0, segunda possibilidade, H1. H1 é aquilo que você quer comprovar, H0 é aquilo que você quer rejeitar. No nosso caso, olha, aqui já foi dado para a gente que o objetivo que a pessoa quer alcançar aqui, ó, é dizer que a média é menor do que 50. Esse é o objetivo da pessoa. Não me cabe julgar o objetivo, mas se esse é o objetivo dela, no primeiro momento, se eu falar que é igual, eu já estou contradizendo. Então, o que eu faço com H0?
crio uma hipótese que vai contradizer o meu objetivo. Meu objetivo é falar que ela é menor, então eu posso falar que ela é igual. Normalmente, H0 a gente sempre coloca igual. E aí, em cima dessa hipótese H0, a gente vai trabalhar na comprovação da H1, que seria falar aqui que essa média das crianças no hospital ela é menor. Então, nesse caso, quando a gente está criando essas duas hipóteses, a gente consegue falar justamente essas duas questões, né, por conta dessa teoria. Vamos olhar esse segundo caso aqui, que foi o caso lá do TAC, né? Acho que foi uma letra dessas aí, eu ia colocar no TAC e outra ia colocar na outra prova, mas aí deixei só uma questão, uma e uma questão com hipótese, né? Alterei. Uma equipe de pesquisadores está disposta a supor que a pressão arterial sistólica em uma população de homens segue a distribuição aproximada gaussiana. Então, eu já sei que essa representação aí, por seguir uma distribuição normal, ela vai ter uma média e vai ter um desvio padrão. Já tem uma pesquisa. Normalmente, quando vocês vão inserir uma pesquisa na área de vocês não encontram artigos que já são executados. Então, seria esse mesmo caso. Você pegar um artigo de uma área específica que vocês já estão tendo afinidade, vamos fazer uma investigação com esses do mesmo jeito que esse cara fez. O que você já vai ter? Você já vai ter uma média, você já vai ter um desvio padrão, né? Então, uma amostra aleatória de 64 homens dessa população possui uma média de 133 milímetros de Hg e desvio padrão de 16 milímetros de Hg. Isso seria um dado de uma pesquisa que você tem lá em um artigo, em um fundo científico, qualquer coisa. Isso aqui já está comprovado na literatura para aquela população. O que ele encontrou é que a média é de 133 milímetros de Hg. Isso é o que ele encontrou. Agora, qual que é o seu objetivo? Seu objetivo específico. Existem evidências estatísticas de que a pressão sistólica média dessa população de homens seja maior do que 130. Eu quero algo que seja maior. Então, se eu quero algo que seja maior, eu vou fazer uma pergunta, que vai ser aquilo que eu quero derrubar, que vai contradizer isso. Qual que seria essa pergunta? Seria a minha hipótese H0. A H0 a gente sempre só põe ela como o igual. Então, a minha H0, a minha primeira hipótese do meu questionamento, seria falar que a pressão sistólica aí seria supor, né, que a pressão sistólica é igual a 130. Então, quando eu faço isso aqui, quando eu faço essa suposição para a minha hipótese H0, eu estou contradizendo o que eu quero comprovar. Porque eu quero comprovar é que ela é maior. Então, se eu comprovar isso aqui, eu já consigo falar, né, que existe uma chance maior de eu chegar no objetivo. Qual que é o meu objetivo? Seu objetivo, que seria a sua hipótese lá alternativa, seria falar, né, que a pressão histórica é maior do que 130 milímetros de mercúrio. Então, olha, H1, aquilo que eu quero derrubar, aquilo que eu quero de fato derrubar. Porque se eu derrubar isso, existe uma chance disso aqui ser verdade. Tá? Então, essa é a hipótese da nulidade, essa é a hipótese alternativa. Quais que seriam os dois erros? Os dois erros seriam observar meu teste estatístico a partir dessa hipótese da nulidade. No primeiro erro, eu ir lá e fazer o quê? Sempre volta no seu primeiro erro, rejeitar a hipótese da nulidade quando essa hipótese ela é verdadeira. Então, supor que a minha média do grupo que eu vou estar observando, ela está sendo falsa, quando na verdade isso aqui é verdade. Então, o primeiro erro, o erro do tipo 1, seria, no resultado da minha amostra final, dos meus cálculos finais, eu falar, né, ou julgar
falar que a pressão é maior quando, na verdade, ela é igual. Porque ser igual é aquilo que eu quero comprovar na minha hipótese de nulidade. Então, se eu faço o contrário disso aqui, eu estou cometendo um erro. Esse seria o erro do tipo 1. O erro do tipo 2, ó, se eu aqui estou falando, né, que isso aqui é falso quando na verdade ela é igual, o erro do tipo 2 seria eu fazer justamente a oposição. A oposição diz que eu não rejeito a hipótese de nulidade quando essa hipótese ela é falsa. Então, seria eu falar, né, que a pressão é igual a 130 quando na verdade essa pressão ela é maior que 130. Então, é sempre o oposto, né? O erro do tipo 1, o erro do tipo 2. Então, o erro 2 seria eu aceitar. Então, se eu vou aceitar, eu falo que ela é maior. Não é não, igual, né? Igual quando, na verdade, ela é maior. Nesses dois casos, né, eu consigo imaginar que se eu cometesse qualquer um desses dois erros, eu estaria cometendo, estaria evidenciando alguma coisa errada com relação a essas duas hipóteses. Porque se eu, de fato, aceito com isso aqui sendo falso, eu estou causando confusão aqui, né, nas possibilidades que eu tenho para a minha pesquisa. Entenderam isso aqui? Conseguiram pegar direitinho essa primeira questão? Se a gente consegue fazer isso, para a letra B, a gente já tem uma margem um pouquinho mais tranquila. Qual que seria a letra B? Existe o objetivo da letra B. Existem evidências estatísticas de que a pressão sistólica média da população de homens seja diferente de 130? Para ela ser diferente, é o que eu quero comprovar, eu vou supor que a média, a hipótese da nulidade, seja falar que ela é igual. E a hipótese alternativa? Falar que ela é diferente. É isso. Qual que seria o erro do tipo 1? Supor que a pressão sistólica ela é maior? Não, nesse caso é diferente. Supor que ela é diferente quando na verdade ela é igual. E depois é o erro do tipo 2, supor que ela é igual quando na verdade ela é diferente. É só fazer essa troca de palavras e registrar. Normalmente, quando você vai até mesmo construir um projeto nesse sentido, que você vai ter uma comprovação estatística, esses dois erros são fáceis de você é, registrar. Só você pegar o tópico do objetivo que você tem e transcrever esse tópico para uma comprovação, que pode ser falsa quando, na verdade, você aceitou ela verdadeira, ou quando ela, na verdade, ela é falsa, quando, na verdade, ela é verdadeira e você diz que ela é falsa. Sempre uma posição daquele objetivo que você quer alcançar. Coloquei aqui outra questão que depois eu vou colocar para vocês fazerem um testezinho, né, para vocês executarem aí, verificar esse objetivo. Como que vocês acham? Seria a hipótese, na unidade, a hipótese alternativa para vocês testarem o que a gente está falando aqui na sala de aula hoje. Tranquilo quanto a isso? Alguém tem alguma pergunta com relação a essas duas hipóteses que não tenha ficado claro? Pode falar. A gente não importa de fazer outro exemplo junto. De boa. Tá. Alguém falou, mas ele cortou depois, mas eu acho que falou de boa. Pessoal, então a gente com esses dois erros, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o valor P, nós vamos voltar nesse valor P lá na frente. Hoje a gente vai falar sobre o teste do Q quadrado, mas o valor P é uma forma de a gente evidenciar uma pesquisa estatística. Então, querendo ou não, a gente sempre vai voltar nele. Eu estou montando uma lista para vocês que vai juntar a aula de hoje com esse valor P para vocês fazerem, mas até agora vocês vão ficar com questões mais teóricas, né? Porque de fato a gente só vai ter uma comprovação
geral de tudo isso quando a gente tiver com esses testes bem consolidados. Então, fiquem à vontade para poder demandar essas questões assim de dúvidas pontuais ao levantamento das hipóteses, porque fazer os testes, depois vocês vão ver que é muito tranquilo. Agora, conseguir levantar direitinho essas hipóteses, conseguir entender qual que é o significado dessas hipóteses para representação estatística, isso é um pouquinho mais complicado de se ter. Então, na aula passada a gente fez esse exercício aqui juntos, ó, esse exercício aqui, né? Depois eu vou mandar um vídeo explicando esse daqui para vocês, essa semana ainda. E aí eu só queria voltar nesse exemplo aqui, ó, para poder dizer uma coisa que a gente vai retornar na próxima aula, quando a gente estiver falando de testes de student. Mas quando eu estou falando sobre testes estatísticos, existem basicamente 3 testes. Um primeiro teste, que é o teste bilateral. O que seria um teste bilateral? Vamos olhar esse exemplo aqui do Word, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que ia ser parte lá do TAC da semana passada de vocês. Olha para essa letra A. Existem evidências estatísticas de que a pressão sistólica em média da população de homens seja maior do que 130? Quando eu estou falando a palavra maior, eu estou dando um sentido. Eu estou dando um posicionamento. Eu não quero saber se ela é menor ou igual. Eu quero saber se ela é maior. Eu tenho uma tendência apenas para um lado. Eu quero saber apenas maior. Olha para a letra B. Existem evidências estatísticas de que a pressão sistólica média nessa população de homens seja diferente de 130? Quando eu falo diferente, eu estou associando a pessoas que podem ter a pressão menor do que 130 e a pessoas que podem ter a pressão maior do que 130. Então, eu estou dando 2 leques de caminhos para a possibilidade da minha resposta. Na letra A, eu só tinha um. Eu queria saber do maior. Eu estou evidenciando que eu estou tomando partida sobre um lado. Na letra B, não. Tanto faz a pressão ser menor ou maior. Eu só quero saber se ela é diferente de 130. Eu não quero que ela seja igual. Quero saber que ela pode ser maior ou menor. Então, olha para essa representação que a gente tem aqui. O teste bilateral é supor, né? Você, na hora de construir as suas hipóteses, supor que a sua hipótese alternativa vai ter a palavra diferente, médias diferentes, como é o caso que a gente viu agora desse exemplo lá. Quando eu vou para o teste unilateral à esquerda, eu vou supor que a média da população que eu estou investigando ela é menor. Então, para esse teste, de fato, que eu estou trabalhando, eu falo que eu quero fazer um teste para executar se essa média ela é menor. Eu estou dando um direcionamento à esquerda, eu estou dando um direcionamento que é menor. Então, um teste estatístico, ele pode ser composto de 3 bases, né, de 3 formas. A primeira forma é o teste estatístico bilateral, onde ele vai investigar as hipóteses da nulidade apenas com o sentido de diferente, né? Ele pode ser julgado à esquerda, quando ele vai julgar as médias apenas como tendo uma representação de encontrar um valor menor do que eu preciso como base, ou ele pode ser unilateral à direita, onde eu vou investigar, né, se a minha média de critério para tópico que eu preciso de estudo vai ser maior. Então, se porventura vocês forem submetidos a, por exemplo, um teste, eu quero verificar, né, imagina essa pergunta aqui, eu quero verificar qual que seria um teste direcionado, né, unidirecional à esquerda. Vocês iriam vir aqui e falar que, de fato, a evidência que você quer comprovar é de que essa média seja menor do que 130. O maior, a gente já sabe que ele é unidirecional à direita. E quando eu uso a palavra diferente, eu estou trabalhando com uma representação de encontrar um teste que ele é bidirecional. Ele tanto pode ser maior, quanto pode ser menor. Acho que isso é importante porque aqui a gente mostra essa leitura assim, mas quando vocês verificam essa palavra diferente, menor ou maior, vocês conseguem ter sintonia aí com o que a gente precisa de fato executar. E existem muito pegadinha, principalmente em questões que são de residência, né? Quando fala sobre essa parte dos testes estatísticos, se você tiver com a palavra diferente, você aceita tanto a probabilidade da representação ser menor quanto a probabilidade da representação ser maior. Então, é como se você estivesse calculando sempre o dobro, né? Se você aceita apenas menor ou apenas maior, às vezes você nem precisa de fazer cálculo, você só tem o valor lá e você consegue determinar qual teste estatístico você executou só por essas 3 palavrinhas. Por isso que eu achei importante colocar aqui para vocês desde o início. A gente falou que é retomada essas palavras para usar daqui para frente, mas eu vou explicar o teste do quadrado
assim como o teste da distribuição P, o teste do Q quadrado, a gente vai fazer alguns exercícios. Eu vou fazer naquele esquema que a gente postou, que eu postei para vocês na semana antes da PCI, lembram que eu soltei alguns exercícios, depois mostrei um videozinho fazendo? Esse eu vou fazer a mesma coisa, mostrar a execução para vocês, mas é legal a gente encontrar que o teste do Q quadrado não passa de uma conta. Lembra lá do risco relativo e da razão de chances? O teste do Q quadrado é bem parecido com aquela tabela. Tem uma tabela, uma variável x, onde a variável x pode ser uma representação que vocês têm aí de investigação qualquer, pode ser qualquer componente que vocês queiram investigar, dado que essa variável x pode acontecer em função de uma variável y qualquer. E aí, quando eu estou trabalhando com o teste da distribuição do Q quadrado, eu consigo fazer um cálculo por meio dessa variável x e essa variável y, que pode ser análise de desfecho, pode ser aquelas questões lá da sílica e do câncer de pulmão, lembra que você foi exposto e você desenvolveu uma tabela 2 por 2, onde você tem uma variável x que é correlacionada com uma variável y. Você quer comprovar algum sentido associado à variável x e y. Então, esses valores vocês já vão ter descritos na tabela. A fórmula do Q quadrado, ela segue dois princípios. Uma, que é realizado por meio de experimentos onde você já tem um resultado que você busca encontrar, ou seja, eu vou fazer a execução de um experimento A. Eu injeto uma substância e eu espero que essa substância atue no organismo fazendo as alterações que eu tenho em mente. Se eu já tenho essas alterações pré-cadastradas ou essas alterações adquiridas na literatura, né, indicadas na literatura, eu uso essa primeira forma. Observados menos esperados ao quadrado dividido pelos esperados. Essa formulazinha aqui, ela é muito utilizada na engenharia. E às vezes a gente já tem medidas que são pré-definidas e aí quando você vai para a prática você consegue calcular. Nas áreas da saúde, o que a gente mais encontra é essa segunda fórmula do Q quadrado, essa formulazinha aqui. Então, para os valores que eu vou ter de A, B, C e D, basta eu jogar nessa fórmula que eu vou encontrar um valor de Q quadrado calculado. Então, Q quadrado, o que é? Eu tenho uma tabela onde eu consigo representar duas variáveis que eu estou de análise. Ali poderia ser a média e os cálculos lá dos recém-nascidos, poderia ser qualquer outra coisa que a gente estivesse trabalhando com duas variáveis que eu preciso de correlacionar. E aí eu consigo falar o seguinte, eu vou lá, jogo nessa formulazinha e tenho um valor de Q quadrado calculado. Aí, para o Q quadrado, existe uma coisa que a gente vai trabalhar em cima de um valor que é calculado e um valor que ele é tabelado. O valor tabelado, ele vai levar em consideração duas coisas. A primeira, a gente vai chamar de grau de liberdade. O que é o grau de liberdade? Se a gente vai trabalhando com quadrados simples da forma como a gente está aqui, é sempre o número de variáveis menos 1. Nessa tabela a gente tinha quantas variáveis? Duas. Então o grau de liberdade seria 1. Se eu estivesse trabalhando com uma representação de uma população que tem lá 50 indivíduos e a minha linha da tabela tem 50 linhas, meu grau de liberdade seria 50 menos 1, 49, assim por diante. Então, ele vai trabalhar sempre com uma representação que se chama grau de liberdade e a segunda representação que vai te determinar aí o que você vai ter de fato para a análise do percentual que você quer. O que seria essa análise de percentual? Seria qual o erro que você quer aceitar. Por exemplo, se eu quiser fazer uma pesquisa que a gente viu na aula passada com 5% de chance para o erro, eu teria um alfa, que é o erro do tipo 1, no máximo de 5%. Mas se minha pesquisa precisa de ser mais confiável, eu quero aumentar esse percentual, quero fazer aí uma pesquisa com percentual máximo aí, de 99% de confiança, ou seja, só posso ter 1% de erro. Esse 1% de erro também vai entrar para a gente fazer o cálculo que seria 1% de eu cometer o erro do tipo 1. O que seria o erro do tipo 1? Falar que a minha variável, que eu aceitei uma variável que era quantificada para a hipótese da nulidade, quando na verdade aquilo era falso, né? Então, quando eu faço esse cálculo de tabela, que eu já vou mostrar para vocês nos exemplos, eu vou ter duas possibilidades, ó. Se o valor calculado da estatística, que valor calculado da estatística é esse? O valor que eu pegar das minhas continhas, eu vir aqui, executei nessa fórmula e achei o valor. Se esse valor aqui calculado for menor do que o valor crítico tabelado, então vou ter um valor que eu vou comparar por meio de uma tabela, que eu também vou mostrar para vocês como comparar, como agir, né?
não rejeita a hipótese da nulidade ao nível de significância estabelecido. Então, se esse valor for menor do que o valor da tabela, eu não posso rejeitar H0. Deixo H0 lá, fixa. H0 vai permanecer como sendo a base do meu estudo. Eu não vou conseguir derrubar aquilo que eu queria derrubar. Eu tenho que deixar lá como sendo a hipótese verdadeira para o nosso estudo. Agora, se esse valor calculado da estatística, que eu calculei na forma passada, for igual ou maior do que o valor crítico da tabela, então eu vou lá e rejeito o H0. Olha que frase legal, né? Interessante. E essas frases aqui são as frases que vocês devem utilizar depois para poder formular as respostas dos trabalhos, dos artigos, né, acadêmicos aí de vocês. Ó, rejeite a hipótese da nulidade, H0, em favor de H1, ao nível de significância estabelecido. Então, eu não trabalho diretamente com H1, não falo assim, ó, vai lá e fala que H1 é verdadeiro. Não, eu falo que H0 é falso. Quando eu falo que H0 é falso, existe uma alta possibilidade de H1 ser verdadeira, mas eu não me comprometo falando que o H1 foi aceito. Eu falo que aquele H0 eu posso ir lá e rejeitar. Isso não implica, né? Mas ele leva em consideração o resultado como sendo uma tendência para H1. Por isso que a gente foca em favor ou em relação à própria hipótese alternativa. Nesse caso, ele está dito em favor da hipótese H1, que é a nossa hipótese alternativa do problema. Vamos olhar esse exemplo. Então, eu posso fazer esse teste para qualquer evidência que eu tenha, né? Desde que eu consiga contabilizar em uma série de experimentos. Nesse exemplo aqui, ó, para estudar a efetividade de uma determinada droga no alívio da dor, após a instrumentação endodôntica, tratamento de canal, o cirurgião dentista fez um experimento. Através do procedimento clínico, administrou 2 comprimidos de placebo para os pacientes, de grupo de controle, e 2 comprimidos de droga para 150 pacientes, grupo tratado. Os comprimidos foram adicionados em envelopes codificados para que o paciente não soubesse se estava tomando a droga, né? De fato, ali tinha o componente que iria aliviar a dor, ou se ele estava tomando lá o próprio placebo, que não ia conter nada, só amido de milho lá dentro. Então, o cara foi lá, fez esses experimentos, anotou a representação, se teve ou não efeito, e foi lá e chegou nesse resultado, conforme apresentado lá no livro para vocês. Então, esse resultado aí do grupo tratado e do grupo de controle, ele tem uma representação do total de pessoas que relataram dor após tratamento, do grupo de controle e do grupo tratado. A variável do tipo 1, que é a primeira representação que a gente tem, é o grupo com as duas categorias, controle e tratado, né? E a variável do tipo 2 é o relato da dor. Se a pessoa que tomou ou não comprimido com placebo ou com a droga, né, sentiu ou dor nessas duas características. Aí, no primeiro tópico, eu tenho que ir lá e construir as duas hipóteses. Sempre, meu objetivo, fazer. O que eu tenho que fazer primeiro? Construir as duas hipóteses. Quais são essas duas hipóteses? H0. A probabilidade de relatar a dor do tratamento não depende do paciente ter recebido a droga ou não. O que eu poderia falar da hipótese H0? Poderia ser diferente? Poderia. Normalmente, toda a hipótese H0, se eu for fazer e uma segunda pessoa fazer, vai ser diferente. Por isso que aqui, né, quando vocês forem até mesmo fazer a prova depois lá no final, né, sempre pensem nisso. Não vão passar para os coleguinhas não, porque cada um pode montar a hipótese alternativa e da nulidade diferentes. Ó, a probabilidade dos dois grupos é diferente quanto ao sentir dor ou não com o efeito da droga, com a utilização dessa droga. Se eu falo isso, que pode ter efeito ou não, eu estou falando que é igual a probabilidade da pessoa sentir dor tomando ou não aquela droga. Em contrapartida ao que eu quero provar, o que eu quero provar? Que a probabilidade de relatar dor após o tratamento muda se o paciente tiver recebido a droga. Poderia escrever isso de N formas, mas que mantivesse o mesmo sentido. Eu quero comprovar que o remédio que eu estou utilizando, a droga que eu estou utilizando, vai ter efeito sobre o tratamento da dor naqueles pacientes. Então, criei as duas hipóteses, monto a minha tabela do Q quadrado, né, o teste aqui com a tabela do Q quadrado, e vou aplicar essa forma do Q quadrado. Então, essa tabela a gente já tem. Aqui foi a tabela pesquisada, a tabela que o pesquisador de fato levantou e coletou as informações. No final, eu monto essa tabela e apresento aqui. Vou e calculo, ó, a partir daí, quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C, quem que é o D. Desculpa.
A partir daí, elaborei também o A mais B, C mais D, A mais C e B mais D, e o total de pessoas, que é o meu total de pessoas investigadas, que foi dado aqui por N, né? N igual a 200 pessoas. Tá, aplico na fórmula. Apliquei na fórmula. Para vocês, nesse momento, como eu falei para vocês, eu não vou pedir para vocês aplicarem na fórmula. Se eu der o valor, principalmente numa questão, o que eu vou fazer para vocês? Eu já vou dar o valor do Q quadrado e vou pedir para vocês apenas buscarem o valor tabelado e fazer a interpretação. Depois, quando a gente tiver avançado, a gente, de fato, constrói o teste na íntegra utilizando essa fórmula. Por isso que eu estou deixando para vocês assim mais claro, para vocês não se preocuparem com contas matemáticas o tempo todo, né? Se preocuparem com a interpretação, que é aquilo que a gente precisa neste momento. Fiz a execução do teste, joguei na formulazinha e cheguei no valor. Esse valor aqui, ó, 3,42, é o meu valor do Q quadrado calculado. É o valor que eu vou buscar para a comparação do meu estudo. Ao executar o meu estudo com essas pessoas, com esse quantitativo de pessoas, eu encontrei um valor de Q quadrado igual a 3,42. Esse valor aqui, eu vou buscar na minha planilha. Qual na minha planilha do Q quadrado que eu já vou mostrar para vocês. Mas qual que é a primeira coisa que eu tenho que saber para eu poder fazer essa busca? No primeiro momento, eu tenho que estabelecer qual que é o percentual de erro aceitável. Porque se eu não estabelecer esse percentual de erro, pode ser que eu apresente um resultado que não seja fidedigno com aquele erro. Lembrem lá quando a gente estava trabalhando com o valor P, que a gente fala assim, ó, se for 5%, você pode aceitar. Se não for, aí você vai depender da forma como você vai aceitar o erro. Se você, porventura, encontrar a sua representação a 5%, que é o seu erro, o seu valor do erro máximo, você vai buscar esse valor de 5%. Então, primeira coisa, fiz o meu teste, estou lá buscando a minha evidência, eu preciso de comprovar, né, de determinar qual que é o nível de significância. Se o meu alfa, então, inicialmente for de 5%, ou seja, o valor máximo permitido para eu encontrar é de 5%. O que significa esse 5% para alfa? Significa que o meu teste, se executado 100 vezes, ele pode resultar 5 vezes, que é o mesmo que 5% de 100, né? 5 vezes aquele valor da hipótese da nulidade. Mais do que isso, eu não aceito. Se eu encontrar 5 vezes, eu aceito. Se eu falar assim, o que seria o alfa, então, igual a 1%? O alfa igual a 1% seria você executar o seu teste 100 vezes, e dessas 100 vezes você só poderia encontrar a hipótese de nulidade uma única vez. Quando a gente faz análise aqui para os 5%, o que eu vou fazer? Esse aqui vai ser o meu valor que eu vou buscar para o erro do tipo 1, 5%, e aí eu vou estabelecer a tabela do Q quadrado. A tabela do Q quadrado, ela é uma família de tabelas, é muito grande, então eu vou mostrar aqui parte dela. A gente tem que esse valor aqui de grau de liberdade poderia aumentar até o quantitativo máximo de pessoas que eu estou trabalhando, então vocês podem imaginar que isso aqui seja muito grande. Mas para a tabela do Q quadrado, como a gente tem apenas 2 linhas e 2 colunas, o grau de liberdade seria o quê? 2 menos 1. Só tem 2 linhas. Normalmente, o número de linhas que eu tiver menos 1 vai ser a quantidade do grau de liberdade que você tem para a investigação. Então, o grau de liberdade aqui é 1. O que eu preciso de me certificar com isso? Que eu preciso de saber o nível de significância. Com uma única linha, eu não consigo encontrar o nível de significância de 95% ou 99%. Mas, olha, o que eu preciso para o nível de significância é um erro tolerável de 5%. Qual que é a minha tabela de 5%? Está descrito aqui, ó, 5%, que é 0,05. Me dá aqui a 1 grau de liberdade a possibilidade de eu encontrar esse valor que é de 3,84. Esse 3,84 é o meu valor do Q quadrado calculado, né? Calculado a partir Só da... verdade, É o planilhado, perdão, pode falar. Alguém falou? Parou. Travou o áudio? Ficou mudo o áudio. Não, Pode falar. não fui eu que tinha falado, não, mas é uma dúvida. Tipo, eu entendi esse negócio de eu achar o número e tal, e aí ele tem que ser menor, ou igual, ou maior.
Só que, tipo, eu não tô entendendo esse negócio de grau de liberdade. Tá, grau de liberdade. Se você tivesse aqui na sua investigação, vamos imaginar aqui, ó. Aqui eu só tenho dois grupos, controle e tratado, tá? Eu poderia estar associando o relato de dor, né, para N tipos de doenças. Eu poderia falar que aqui nessa primeira linha aqui, né, eu poderia ter, por exemplo, o relato de dor, né, para uma doença, um único remédio, e aqui eu vou colocar cada doença que eu estou investigando, cada desfecho. Aí eu posso ter trabalhando com 10 desfechos diferentes, por exemplo. 10 dores aqui planilhadas em linhas diferentes. O grau de liberdade seria eu pegar as 10 possibilidades para aquele tratamento, para aquela droga, diminuir por 1. Ou seja, as opções que eu posso assumir para cada representação, tratando uma como verdadeira. Como a nossa planilha do Q quadrado assume apenas 2 linhas, para o Q quadrado, como a gente está trabalhando aqui nessas 2 linhas, o grau de liberdade vai ser 2 menos 1. No teste de distribuição T, que vai ser o próximo tópico, né? Vocês vão reparar que eu posso ter aqui 20, 30 linhas, 50 linhas. Eu poderia dividir isso aqui por pessoas. Vamos dizer assim, ó, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4. E verificar qual que era o desfecho dessa pessoa e tudo mais. Então, dependendo do teste, o grau de liberdade pode assumir o número de linhas menos 1. No Q quadrado, o grau de liberdade para a tabela 2 por 2, ou seja, quando a gente tem 2 grupos, um controle e um tratado, e depois o relato positivo ou o relato negativo, o grau de liberdade vai ser sempre 1. Sempre. A única coisa que eu vou poder substituir do Q quadrado para esse tipo de análise é o nível de significância. Aí, o que vem a ser o nível de significância? A margem do percentual de erro aceitável. Até agora, então, no Q quadrado, o máximo de grau de liberdade que eu vou ter é 1. Por quê? Porque os estudos que a gente está fazendo partem de 2 grupos apenas, um grupo tratado e um grupo não tratado, com 2 desfechos, possuir sucesso ou o fracasso, para aquelas representações. Depois a gente vai ver que eu posso ter outras alternativas de investigação e a partir dessas outras alternativas eu aumentar o grau de liberdade. Aí o grau de liberdade poderia ser 10, poderia ser 20, poderia ser 200, 300, assim por diante. Entendeu? Sim, só que aí, tipo, o que isso influencia na tabela aí? Por exemplo, vamos imaginar que, não para o teste desse Q quadrado, mas vamos imaginar que o nosso teste tivesse 11 desfechos diferentes. Se eu tivesse 11 desfechos diferentes, ó, o grau de liberdade trabalhando a 5% com 11 desfechos diferentes, olha o valor que ele ia me fornecer. 19,67. Esse valor já é um valor muito grande para a minha consideração. E esse valor aqui vai influenciar se eu vou rejeitar ou não a hipótese da nulidade. Então, dependendo do valor que eu tenho aqui, se o meu valor for grande, eu vou ter uma influência muito grande sobre a minha hipótese da nulidade, porque o valor calculado ele é fixo, mas o valor tabelado ele vai variar de acordo com os graus de liberdade que eu tenho. Então, a consequência vai ser nessa análise que a gente vai fazer aqui agora. Ó. Eu primeiro calculei o Q quadrado planilhado. Quanto que deu o Q quadrado planilhado nessa tabelinha? Ó, 1 grau de liberdade, 2 linhas, então o grau de liberdade 2 menos 1 sobra 1. Uma linha com o erro máximo aceitável para alfa, né, o nível de significância dado a 5%. 5% eu fui lá e achei o Q quadrado. O nome Q quadrado é o nome desse X aqui, tá? Essa letra X assim, ó, se chama Q, por isso que é Q quadrado. Então, o Q quadrado planilhado que a gente encontrou foi de 3,81. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou verificar, né, a partir daqui, se esse Q quadrado é maior, menor ou do que o valor que eu encontrei. Então, olha, o valor de 3,49 está associado a 1 grau de liberdade. A gente acabou de falar isso. Mas como se toma essa decisão a partir das hipóteses? Aquelas hipóteses que eu defini lá atrás. Toda vez que o valor calculado do Q quadrado for igual ou maior do que o valor do Q quadrado planilhado da tabela, né, ao nível de significância estabelecido com menos de 2 graus de liberdade, rejeita-se H0. Então, se o valor que eu fui lá, né, de fato, executei e verifiquei que esse valor deu maior do que o valor da tabela, eu posso rejeitar H0. Então, nesse caso aí, eu não vou poder
rejeitar aquela hipótese que a gente tinha, porque o valor do Q quadrado que a gente encontrou é quanto? 3,49. E o valor que eu verifiquei aqui na minha planilha? O valor que você verificou na planilha foi de 3,84. Então, para eu rejeitar aquilo lá, seria a minha hipótese alternativa, da nulidade, o valor que eu calculei, que foi de 3,60 e poucos, né, 3,40 e poucos, deveria ser maior do que esse valor. Não é, eu não rejeito. Aí você falou assim, mas o que isso vai influenciar? Vai influenciar o seguinte, vamos aumentar esse grau de liberdade. Olha o que estava acontecendo quando eu aumento o grau de liberdade. Ó, aqui é 5, aqui é 2. Olha aqui o valor que eu tenho, 5,99. Vamos olhar mais um pouquinho. O próximo, 7,81, 9, 10, 12, 11, 15. Para 10, por exemplo, já chega a 18. Então, se eu rejeitar a hipótese de nulidade depende do valor calculado ser maior do que o valor tabelado, quanto maior for o valor tabelado, mais difícil vai ser eu rejeitar a hipótese da nulidade. E o que é a hipótese da nulidade? Aquilo que eu quero derrubar. Quanto mais difícil for eu derrubar aquilo que de fato eu quero derrubar, mais difícil vai ser eu conseguir comprovar aquilo que eu tenho como meu objetivo da pesquisa. Minha pesquisa é comprovar, né, que o relato, que esse remédio aqui, ó, ele conseguiu ter efeito sobre essas pessoas. Mas se a gente for olhar aqui, ó, para esse número, a gente já percebe que a gente tem uma representação um pouco maior para o grupo tratado do grupo controle, né? Mas isso não é suficiente para eu poder falar que o remédio teve efeito sobre a droga. Então, olha, você não pode rejeitar a hipótese da nulidade. O que é a hipótese da nulidade? A probabilidade de relatar dor depois do tratamento não depende do paciente ter recebido ou não a droga. Então, se você não pode rejeitar isso, você tem que aceitar que tanto o paciente tomando ou não a droga, ele não vai ter resultados esperados, que seriam resultados aceitáveis para o nível de dor. São resultados próximos. Vocês reparam, né, que o valor calculado aqui de 3,49 está próximo a 3,81. Falta um pouquinho para a gente conseguir calcular. Talvez mais uns 10 pessoas lá a gente poderia afirmar isso significativamente. Quer dizer que isso aqui não acontece em todos os casos? Não. Quer dizer que a esse nível de significância aqui de 5%, você não pode rejeitar. Se eu, então, professor, tivesse permitido um erro maior, vamos pensar o seguinte, olha, faz um erro maior aí. Pede, não fala 5%, não. Fala alfa igual a 10. Permite o alfa igual a 10%, por exemplo. Alfa igual a 10% vai me dar um erro de quanto aqui, ó? 10, né? 10% vai me dar um erro de 2,7. Então, se o alfa é 2,7, o Q quadrado, tabelado, planilhado, né? Seria igual a 2,7, um alfa de 10%. Quando a gente faz essa analogia, aí o que vai sofrer de alteração? Se esse valor aqui do Q quadrado, ó, for agora de 2,7, quando eu volto para a minha análise que está descrita aqui, o meu valor calculado foi de 4,42, o valor planilhado foi de 2,7, aí eu iria rejeitar a hipótese da nulidade. Então, reparem, quanto menor for o erro permitido, mais difícil vai ser de você rejeitar. Porque você sabe que para você rejeitar existe um erro. Agora, qual o erro que é aceitável para você? Se 10% for um erro aceitável, você pode rejeitar. E em 10% dos casos, teve paciente, até 10% dos casos, teve paciente que tomou o remédio, mas se queixou de dor, né? Agora, se eu falar assim, aí 5% você não pode, porque teve mais de 5% de pessoas lá que de fato tomaram a droga, né? E queixaram-se de dor. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue comprovar estatisticamente qual a base que eu estou para poder definir se eu vou aceitar ou não aquela hipótese que a gente está investigando. E é exatamente isso que a gente faz com o teste do Q quadrado. Beleza? Conseguiu entender essa questão do grau de liberdade, de associação? Entendi, obrigada. Nada. Aí eu deixei para vocês um exemplo. Esse coeficiente de Joule para próximo, a gente começa na próxima aula. E tem aqui um teste, um outro exemplo aqui na frente, né, que vocês podem olhar aí. E se vocês não sentirem dificuldade nisso aqui, vocês falem lá no grupo, que aí eu faço um videozinho também explicando isso na mão. Mas basicamente a gente muda o nível de significância.
quando eu mudo o nível de significância para 1%, por exemplo, 1% é o grau de liberdade de 1, eu venho aqui na minha planilha, grau de liberdade 1 a 1%, 6,63. Faço o cálculo, encontrei um valor maior. Se esse valor aqui calculado é maior do que o valor planilhado, eu posso ir lá e rejeitar a hipótese da nulidade. Então, essa investigação, esse cuidado que a gente vai ter que ter agora. Cuidado de eu levantar a hipótese. Quais são as duas hipóteses levantadas? A hipótese que eu quero derrubar, a hipótese da nulidade, e a hipótese que eu vou aceitar, aquela hipótese que eu vou aceitar para o meu problema. Seria a hipótese alternativa. E depois a investigação, que eu uso com o teste do Q quadrado, né, é conseguir falar se para aquela representação que eu tenho, eu posso aceitar ou não aquela hipótese. Vocês fazem um trabalho total, e no final vocês utilizam o Q quadrado para comprovar, vocês conseguem ter uma relevância científica muito grande, porque vocês vão lá e vão bater a tecla de que vocês conseguem comprovar isso estatisticamente. Reparem, né, que no final, executar o teste é o passo mais fácil. A comparação é mais fácil, porque está planilhado. É uma planilha onde você vai olhar e vai calcular a representação. O difícil é vocês caminharem até a interpretação final daquilo que vocês precisam para o teste. Beleza, galera? Olha. Não, talvez. Então, eu fico à disposição a partir daqui, né? A gente vai fazer alguns exercícios, vou mandar para vocês alguns exercícios em relação a esse tópico para vocês já irem treinando também essa questão das hipóteses de nulidade e hipótese alternativa. E qualquer coisa vocês chamam lá no grupo que a gente vai conversando. Boa tarde a todos e qualquer dúvida que ficou ainda da aula, né, vocês podem mandar lá que eu mando para vocês o material para ajudar nesse entendimento. Tá bom? Tá bom, obrigada. Valeu, pessoal. Boa tarde. Até Tchau, mais. professor. Tchau. Valeu, professor. Tchau, tchau. Valeu. Falou, Faria. Esse menino sempre faz isso.